O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença, a sua participação. Jornal em Foque sempre abrindo espaços para pautas importantes da comunidade, temas fundamentais no nosso dia a dia. Vamos falar muito sobre o VLT, obras do VLT, as obras intermináveis do VLT, que nem está funcionando a segunda fase, mas os transtornos são recorrentes por parte das pessoas que vivem ali, especialmente moradores ali da rua Campos Melo, sem dúvida a rua mais afetada e mais atingida pelo tanto tempo de espera. E aí o VLT ainda nem está funcionando, mas já está trazendo dor de cabeça para muita gente também. Temos dois convidados muito especiais participando conosco, o presidente José Rezende da Mocan, que é a Associação dos Moradores e Comerciantes da Campos Melo. Obrigado, Rezende, obrigado pela sua presença e sua participação. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Obrigado a você pelo convite. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a aberração que é essa obra do VLT. Exatamente. E também o secretário da Mocan, o José Santaella, também engenheiro, conhece muito de engenharia. Além disso, além de ser secretário da Mocan, ele também é secretário da ACOM, que é a Associação Comunitária dos Moradores do Macuco, que aí a gente vai falar também do VLT, outro tema importante. Santaella, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, bom dia, Fernando. Nós que agradecemos. Muito bem, lembrando que você pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, e a reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIPway, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque, seja no DAIO, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Bem, para os nossos dois convidados, vamos falar muito sobre o VLT, a segunda fase do VLT. Vocês já tiveram em outras ocasiões aqui, as obras estavam acontecendo, as obras terminaram, ainda estamos em fase de testes, mas os problemas não param, né? Ainda que o veículo leve sobre trilhos não esteja circulando, todo dia tem um problema, especialmente quando chove, não é isso, Rezende? Como é que está a situação? Quais são os maiores problemas? E como têm sido as tratativas que vocês têm feito, tanto você e você também, Santaella, Rezende Santaella, junto com a MTU aí, para poder solucionar, que depois que começar a funcionar, aí vai ser mais difícil aí para fazer qualquer tipo de intervenção. Por favor. Não inaugurou a obra, né? Estou em fase de teste, duas vezes ao dia. E os reparos que eles continuam fazendo é infinito, né? Porque eles vêm fazer reparo, a associação faz a demanda dos reparos, eles vão, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Cada vez que eles vão fazer o reparo, piora mais, né? Isso para a comunidade aí, tá cada vez mais afetada, né? Tem um ponto grave que é a drenagem, que não existia na época de chuva. A rua fica intransitável, que hoje não. Eu mesmo fui vítima, né, que eu estava próximo ali na Rodrigues Alves, estava chovendo e eu não consegui chegar na oficina pela rua Campos Melo. Isso é um ponto gravíssimo, né? Que em outras reuniões no MP, há 4 anos atrás, tivemos reunião falando sobre drenagem. Eles alegavam na época, quando fizesse a ligação de todos os pontos, isso não ia existir. E hoje nada foi resolvido, né? Temos até algumas imagens também, o Felipe Brandão está atento também para colocar algumas imagens para mostrar a situação, né? Que
que efetivamente não havia, e são problemas que estão se tornando recorrentes aí, especialmente com maré alta e quando chove, principalmente quando chove. Houve uma, pelo menos a promessa, que houve todo um sistema de drenagem que foi feito ali no entorno, né? Inclusive algumas obras, por exemplo, seguiram pela Rodrigues Alves, foram até pegando a Rodrigues Alves em direção ao Canal 3, né? Entre outras obras nas vias, né, perpendiculares aí nesse sentido, mas pelo jeito não funcionou muito bem, né, Santella? Você que também é engenheiro também, não funcionou muito bem, né? Realmente, não funcionou nada. O grande problema vamos chamar assim, dessa obra, que foi uma obra pública, essencialmente pública, é o legado. O que traz o VLT 2, esse trajeto dentro da cidade, o que ele vai nos proporcionar? Essa é a pergunta. Até o momento, nada. A entrega dele deveria ser março de 23, depois foi adiada para julho 24, veio para janeiro 25. Eleição, o VLT começou a fazer testes aí para todo mundo ver. Hoje ele está com prazo julho de 25. Julho de 25. E não tem a licença de operação que não foi concedida pela CETESB, certo? E basicamente por quê? Porque existe uma série de pequenos problemas que perturbam muito a população, mas existem os grandes problemas. E o grande problema da obra é que o legado da drenagem... algumas imagens aí com a chuva, né? Isso. A drenagem não funciona, não opera. Foram feitas diversas intervenções ao longo da Campos Melo. A imagem mostra bem. E a chuva que houve agora em fevereiro, onde não enchia, está perplexo o negócio. A pergunta é que deveriam existir 2 estações de bombeamento, uma na João Pessoa e outra no Mercado, só construíram a do Mercado. E sempre nos garantiram o seguinte, que após a conclusão das obras, o sistema iria funcionar. A obra está concluída, do ponto de vista... Olha a situação. Aí onde fica, desculpe, esse trecho também na Campos Melo, isso? Ou é outro trecho? Não, é no Mercado. Lá para cima, né? No Mercado. Ali na região mais do Mercado. A bacia do Mercado aí. Exatamente, mas é a rua Campos Melo, quer dizer, VLT passar aí é impossível, né? É impossível. Não, aqui é Campos Melo. Uma lancha talvez. Aí é Campos Melo e Luísa. Desculpa, então a situação é essa, simplesmente não há como isto operar. O que a Prefeitura alegou agora para a CETESB e Ministério Público é que o projeto de drenagem não foi estudado para Campos Melo, só foi para a região do Paquetá e Centro. E que não é a verdade, não condiz com a realidade. Está no contrato desta obra toda a drenagem, um novo sistema de drenagem, e que agora se demonstrou ineficaz. Sim. E agora a Prefeitura está fazendo um novo estudo, pediu um prazo até julho de 25, sem um recurso ainda a ser alocado, de onde virá. E aí você vê todas as estações sem o sistema de portas, e que foi contratado. Todo o sistema de sinalização vertical e horizontal ainda faltante. Então, o sistema de semáforos, né, que tem que ser instalados. Quer dizer, a situação se demonstra tão frágil que uma obra que deveria estar foi toda contemplada, toda contratada. Hoje, os 217 milhões iniciais já estão em 270 e ainda tem licitações adicionais. Então, o legado para transportar 35 mil pessoas dia, chegar a 70 todo o sistema, não está aí, não está pronto. E não sei se teremos ele durante este ano. Este ano. Você acha que esse ano é impossível pelo jeito? Porque assim, pelas imagens que a gente está mostrando aqui, quem está nos acompanhando aí pela TV, pela internet ou pelo rádio, obviamente a gente está descrevendo as imagens, Rua Campos Melo. Essa rua aqui? Essa é Campos Melo? Não, essa rua é a rua Almeida de Moraes e Rua da Constituição. Esse ponto não enchia, né? Porque o que acontece? Ele passa o VLT também. Passa o VLT. Aonde que eles passaram,
eles deixaram essa situação aí. Em ponto que não enchia. Palmeira de Moraes também, onde passa o VLT. Aí voltando aí. Isso, não, a volta do VLT. A volta do VLT também é uma área aí também que preocupa, porque nesse tipo, o veículo não consegue trafegar com essa altura de água. Não. E aqui, aí pode ver que eles deixaram baixo. A concordância da esquina, né? Que eles fizeram uma bacia, é não que fica mais a localização da água, né? Porque o serviço foi muito mal feito. Isso tudo se reflete pela ausência de um estudo, de uma drenagem, né? Ali para Campos Melo, porque tudo está ligado. Está, né? Tudo conectado. Tudo conectado, nesse sentido. Ah, mas é distante. Não, está tudo conectado. Foi passado. Esse trecho, desculpa, só para. Também é Campos Melo aí ou outra rua? Esse trecho também, que a situação está difícil aí. É Campos Melo? Isso daí eu acho que parece ser Campos Melo. Isso, né? Aí é Campos Melo. Campos Melo também é impossível trafegar aí, né? Os carros que são os carros estão em cima da calçada. Aí fica na altura do número 50. Até para a gente escrever para as pessoas, né? Para entender isso daí, porque com as mudanças climáticas, tais cenas vão ser cada vez mais recorrentes, né? Não precisa ser nenhum gênio que a gente vai ter cada vez mais chuvas e chuvas, né, fora de época muitas vezes. Só esse ano tivemos 2 que foram chuvas que com uma concentração maior aqui na nossa cidade, principalmente, né? Foi em fevereiro, depois tivemos outra logo semanas depois também. E até pegando esse gancho, Rezende também, Santaella, até pegando esse gancho, a prefeitura, o governo do estado, que essa obra é do governo do estado, quando é para dar aplauso, todo mundo quer ser pai da criança. Quando mostra os problemas, não é problema meu. E o governo do estado, como é que fala? A MTU não fala nada, a empresa que... Né? A MTU, ela está hoje sob a Artesp, Agência Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo. Sim. Correto? O governador extinguiu a MTU Sim. e a transportou para a Artesp. E então agora são novos atores, né, participando de todo esse processo. No meio do caminho, toda essa confusão. O que a prefeitura não pode alegar, em hipótese alguma, é que é uma obra do governo do estado. Porque estão nos documentos do contrato e os termos referenciais, o TR, que fazem parte da licitação lá atrás, é que os técnicos da prefeitura iriam acompanhar e determinar todas essas regras com relação à drenagem, sistema de drenagem, a todo o sistema de sinalização de trânsito. Então, a prefeitura participou, foi parte integrante. Tudo isso foi discutido já em 2019, antes das audiências públicas, pelos técnicos do Ministério Público, está tudo documentado. Então eu estou lendo aqui a página 19.386 do processo... 19.386, que não é a última. Não, é a resposta da Companhia Ambiental, da CETESB, perante o que nós listamos como pendências no Ministério Público, e ao inquérito civil, que desde 2014 corre lá no Ministério Público junto ao GAEMA, né? Que foi a última... a situação a última tábua, né, que nós conseguimos de salvação. E o processo está assim. A prefeitura agora está com um processo também de desapropriação daqueles imóveis escorados. Na Dr. Cochrane. Dr. Cochrane, na região do Mercado. Então, o que acontece na obra? O espelho. Eram previstas 31 desapropriações, 6.300 metros quadrados. 25 milhões. E esse negócio hoje está com mais de 36 desapropriações, beirando 38, certo? Com um valor global ao redor de 35 milhões de reais em desapropriações. Isso é o Estado que vai estar desapropriando. O Estado. É o Estado. Agora, Dr. Cochrane é um processo perante a Prefeitura de Santos. Está aqui. Aí é Santos. Prefeitura de Santos. DEDURB, todas essas secretarias. Mas o governo do Estado deve aportar algum recurso. Então, mais uma vez, se questiona um traçado deste, a agressividade que ele provocou na cidade, porque são obras que falavam, a drenagem, nós vamos fazer uma obra que a drenagem é o grande ponto, é Sim. o ponto principal, Sim. e hoje ele não opera. Vamos enterrar a fiação, vide aí uns 600, 700 postes introduzidos na cidade, a fiação apoiada
sobre o fio da catenária do VLT. Olha, tecnicamente, venhamos e convenhamos. E a grande aberração nossa, né, Rezende, Fernando, é a estação na esquina da Xavier Pinheiro com a Campos Melo. Se trouxe a estação por meio da rua, reduziu a pista, provoca toda uma situação de redução de pista, e depois de bom tempo, de 3 anos de obra... A universidade, esse é o... Não, é a estação Xavier Pinheiro. Houve uma desapropriação. Uma desapropriação naquela esquina de em torno de 1.000 metros, que era a loja do antiquário, né? Da Dona Márcia, toda tradicional. Quer dizer, aquela estação estragou todo o negócio. Haveria ainda uma estação nova, que seria a Tamandaré, na esquina ali perante a Luiz Gama, na Constituição, que não foi não na Constituição, já depois da Constituição. Luiz Camões. Ali na Luiz Camões com a Luiz Gama. E deixou de ser construída uma outra estação, a São Bento, lá no Valongo. Então eram 14 estações, já são 12. Então um projeto desse se demonstra o quê? Que ele não foi amadurecido o suficiente, apesar de ter tanto técnico envolvido, tanta gente envolvida. Entende? É isso, esse é o grande questionamento. E aí, cadê a obra operando, o trem passando? Nós estamos aguardando. O governador agora está com essa Artesp, esperamos que ele abrace a causa e conduza, e o custo é nosso, né? Exatamente, o ônus, né? O ônus, né? Porque o bônus está aí, muita gente fala, tudo, mas o ônus acaba ficando, tem mais imagens aí. Aliás, a Campos Melo, desculpe, mas a Campos Melo simplesmente árvore inexiste, né? Virou um deserto a Campos Melo, infelizmente, né? Nesses dias de calor mais forte, imagina as pessoas, comerciantes, enfim, porque colocaram postes, fiações aumentaram, né? O número de fiações. A questão dos fios subterrâneos, que essa era a ideia original, só que é mais caro, aí corta isso daí, né? E a gente está vendo sucessivos erros. Isso é uma soma de fatores, né? Que aí a imposição, temos que ter o VLT, porque qualquer cidade do mundo, sim, ninguém é contra esse tipo de modal, que é fundamental nesse aspecto, mas tem que tudo ser planejado, né? Tudo ser discutido com antecedência. E é claro, existe uma série de situações que Santos é uma cidade antiga, uma cidade que tem também um solo complicado, estamos numa ilha também, então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque quando a maré sobe e chuva forte, a gente sabe o que acontece, né? E literalmente o caso. Já teve prejuízo no seu estabelecimento aí, de entrar água lá, antes que não entrava? Eu não tive não, mas muitos comércios teve. Motorzão na frente mesmo, os caras fizeram o serviço e a água fluvial eles deixaram sem a saída, né? É um exemplo, porque todos o comércio onde que eles passaram aconteceu o mesmo erro. O dono do imóvel não está sabendo o que acontece, o dono do imóvel que está bancando para corrigir o danos que eles deixaram, entendeu? E além disso aí, eu vou frisar novamente na drenagem, porque o ponto principal de drenagem era ali na bacia do mercado. Tem. E hoje, onde que ela passou feita a estação elevatória lá, eles fizeram uma mini estação elevatória e não funciona, porque fica uma lagoa, literalmente, né? Não dá para saber se é onde que fica a catraia ou se é o asfalto, entendeu? Porque o negócio fica difícil ali, né? Fica difícil para as pessoas, você transitar, né? Quer dizer, ali mais próximo onde é o canal ali da Campos. Nós não conseguimos transitar Campos Sales, lugar algum quando está chovendo, né? Exatamente. Então é um erro de concepção. O que eu posso dizer é o seguinte: o VLT é um projeto elegante? Sim. É bonito? Sim. É a vitrine europeia, e é o primeiro do país que, além do Rio, correto? Mas o trajeto 3 Samaritá era o mais eficiente, era o mais necessário. O VLT, como ele está hoje, o VLT 1, ele está operando bem, porque era um leito de trem já existente. Sim. Agora, essa ideia de levá-lo através da Campos Melo e passar pelo retorno de uma Constituição numa rua tão apertada, veja o comércio que existia nessas ruas.
está morto. E o grande mote é, vai trazer uma revitalização, todo. Isso não vai ocorrer, não está ocorrendo. Então, é questionável tanto recurso público numa obra, e qual é o retorno disso, qual é o legado. Então, por que não BRT, no sentido de ônibus elétrico? A gente pode errar um conceito de projeto, talvez. Por que se teimou em levar isso à frente? Então agora o resultado está aí. A obra está aí, agora está aí, não adianta, vai chegar assim, não vai usar mais. E o Ministério Público nesse contexto, Santella, porque vocês falam desde 2014, é isso? 2022. 2014 é o inquérito civil. Inquérito civil, aberto, né? Mas as coisas estão aí. Não funciona. Olha, o Ministério Público, papel do aqui Ministério na Público folha, também. 19 mil, né? Tá certo? 19 mil. São tantas e tantas reuniões que a gente participa com todas as entidades, Companhia Ambiental, CETESB, a Prefeitura, são técnicos, temos mais nós, como a MOCAN, também a MTU e a construtora, a antiga Queiroz Galvão, Alia. Tá certo? As cobranças, está tudo documentado. Agora, efetivamente, eu creio que virão o quê? Os processos. Né? Vamos buscar os CPFs, né? É isso que acho que está na iminência. Porque se for concedida a licença de operação para uma obra incompleta, insegura, e que os resultados não estão claros, vai ser questionada a postura do governador. Nós iremos questionar. Nós não estamos aqui defendendo a política de A ou Z. Nós queremos um resultado. Como a gente tem negócio lá na rua, temos operações, queremos isso bem feito. E estamos aqui em prol de uma bandeira de moradores e empresários do eixo. Ponto. Então, o que nós estamos apostando é que o governo do estado assuma as rédeas, agora posto Artesp, e que a prefeitura acelere, né, com os resultados que são necessários para a obra, para que o trem circule e tudo mais. O que demonstramos, o que ficamos assim desapontados, é que foi toda uma pressa, né, para colocar esse trem circulando, e hoje, cadê o trem? Exatamente. Correto? Hoje, em vez de ter o bônus, eles só vão ter o ônus, né? Porque o prejuízo não tem como dar certo, Exatamente. né? Porque, tipo assim, você quer agora mais, não, porque a empresa foi embora, né? A Alia não tem mais funcionários. Não tem mais não tem mais o canteiro de obras. Retirar o canteiro de obras, só tem só o escritório deles. E agora não tem mais ninguém trabalhando. Essa mais. manutenção é feita pelos funcionários da Alia, não é isso? Que porque não tem mais. Eles não começaram empresas contratadas. Né? Já terceirizaram essa manutenção. Já são empresas contratadas, mas agora não existe mais nem a contratada. Nem isso. E tipo assim, a pendência é a licença de operação. A CETESB ainda não deu essa licença de operação. Não, porque o trecho está cheio de reparo. Olha, você passa de reparo. Tem aquelas tampas de passagem, tem os PV. Os comércios ficam durante o dia ali, todo mundo vai para suas casas. Mas os moradores, com aquelas tampas batendo de noite, entendeu? Que eles não conseguem corrigir. O que nós tivemos assim de informação é que a semana passada veio uma agente, uma engenheira, né, da Artesp, que participou da reunião aí com a prefeitura. O que está aqui como despachado pela promotora em 22 de abril são ofícios para a prefeitura, para a CETESB, tá certo? Tá aqui. Então eu não sei até onde isto vai caminhar. Então, estamos aguardando o grande finale, né? O desfecho do processo, que devem ser posto em xeque os responsáveis. Agora, te pergunto, as grandes obras aí do país, de infraestrutura, os legados da Copa, o metrô de Cuiabá, né? Os trens estão sendo reformados lá em Hortolândia, indo para Salvador, sabe? Nada... Tudo pela metade. Nós estamos vivendo uma crise, né? Então passa por todas as instâncias, né? Legislativa, executiva, talvez o judiciário, da complexidade que nós estamos vivendo, né? É uma tremenda complexidade. E aí, quando se fala 800 empregos seriam gerados aqui na obra do VLT, não passou de 400, certo?
Então vem aí Túnel com 9 mil empregos, e nós estamos vivendo um apagão de mão de obra, sabe? Isso é o dia a dia, é a realidade. Então está faltando a gente pegar com mais seriedade, com mais responsabilidade, porque você vê filme, vídeo, né, do que era o VLT, todo aquele projeto, sabe? Então, sabe, tá aí. Inteligência artificial. Só, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, com dois convidados aqui, dois Josés, o José Rezende e também o José Santaella, que é, respectivamente, presidente e secretário da AMOCAN, Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Campos Melo, sem dúvida, a rua mais atingida aí, que virou até case aí, né? Pode-se dizer assim, vale até série, praticamente, o que foi aí, os transtornos provocados pelas obras do VLT, que ainda não terminaram, né? Parece assim, a próxima temporada 1, temporada 2, temporada 3, e assim vai nesse sentido. E a gente tem uma preocupação também, que vocês estão comentando, questão de vagas, né? Vagas para veículos, vagas também, os próprios comerciantes, né? Agora para parar, para poder abastecer os seus comércios, como é que tem sido esse dia a dia também, e sem operar o VLT, imagina o pessoal que está do lado direito, isso não vale só para Campos Melo, vale para as demais vias também, como é que está também o pessoal aí, né? Que à medida que funcionar o veículo começar a funcionar, você vai ter aí, obviamente, uma mudança, um impacto enorme nessa região também, né? Nós estávamos numa reunião e nós falamos com um rapaz da CT, como os prédios de 3 andares vai fazer com os caminhões para limpar a caixa de gordura, né? Ele não soube me responder, não. É, porque demora, né? Caixa de gordura demora. Falei, uma obra, por exemplo, você tem que parar o caminhão, né, para poder carregar, né? Exato. Onde vai botar, por exemplo, você está fazendo uma reforma, Exato. onde você vai botar, né, aquele A caçamba. coletor, a caçamba, né? E aí, vai botar onde? Na calçada? Vai poder permitir colocar na calçada? Não sei, né? A calçada está estreita em alguns casos, né? Outro dia na Ana Costa, perto da minha casa aqui, eu vi uma fila de 6 caminhões betoneiras. Estavam alimentando, próximo a Cavalo de Mendonça, né? Alimentando um prédio que está saindo por ali. Estão todos parados ali, Sim. ao lado da calçada, mais a bomba. Então, como vai ser Perto feito da Cavalo de isso Mendonça. do lado direito da Campos Melo, sentido centro, para a construção de novos prédios, Exatamente. novas moradias? Vai ter uma- À noite, vai ser de madrugada, domingo, entende? Além do comércio existente na Constituição, Luiz de Camões, todo o abastecimento. Na Amador Bueno, então, João Pessoa, todo o trajeto está impactado. E no mercado, foi reposicionada a estação do mercado. Ali só passa o VLT. Então, Vai todo ter que aquele dar, né? comércio, sabe, quem
tentaram dar um input e colocar um processo como fator indutor de mudança do negócio. Não é por aí. O negócio hoje está caminhando de outra forma, muito mais rápido, acelerado. Então, sabe, e tudo isso está documentado desde antes lá, e pelo Ministério Público, pela MTU, que a CIT Santos iria administrar essa questão de estacionamento e parada e alimentação do comércio. Então, quem tem na Constituição, né, o pessoal que descarrega alumínio, É verdade. como é que ele tem como é que faz? Vai ter que pagar hora extra? No Amador Bueno, pagar hora extra, funcionário noturno? Sabe, você está trazendo um custo adicional para a operação do negócio. Exatamente. É um desafio e tanto, porque... Tem muita coisa. Na Constituição também, aquela calçada que era para ter 1,67 m, tem calçada com 1,45 m. Não passa um cadeirante? E um poste no meio dela. Plantado o poste. Plantado o poste. Tudo isso aí poderia ter sido visto antes. Então, o conceito europeu era que nós conversamos com o presidente da MTU, lembra-se, Rezende, lá atrás no Ministério Público, de que embarque e desembarque na rua. E ele comentou conosco, nós não estamos preparados. Então se introduziu o conceito da porta automática nas estações da VLT 1, e aí veio a VLT 2 com essas caixas de 60 metros por 3 por 3, que terão portas automáticas, que foram contratadas e não estão instaladas, e que se você faz o embarque e desembarque na rua, esse é o conceito europeu. Então, nós não estamos preparados culturalmente para receber um VLT no meio da rua, do trânsito, para convivermos. Concorda? Então, parte para outra solução. Hoje é o ônibus, BRT, ônibus elétrico. Não é aquele sistema de ônibus grande, duplo, como Curitiba. Nada disso. Então, seria uma camada de concreto de 30 centímetros. Olha, simples. E o ônibus desvia. O VLT não desvia. Não é? Mais ou menos por aí. E a velocidade média do VLT hoje é de 23 km por hora no trajeto, que era para ser de 25 minutos Barreiros ao Porto, está sendo feito em 40, 45 minutos. E o número de passageiros transportados, estamos esperando em 90 mil. Não transporta mais do que 20 mil hoje aí no dia. E esse é subsidiado. Acho que as pessoas também têm que saber isso, porque o valor da tarifa é totalmente subsidiado, né? Exatamente. A última vez, que faz muito tempo, a tarifa, em tese, custaria algo em torno de R$15. Há muito tempo que uma autoridade me falou isso. Quer dizer, o resto é subsidiado aí por parte do governo do estado, via MTU, enfim, ou Artesp agora, nesse sentido. Alguém vai pagar essa conta, que somos todos nós. Então o valor da tarifa, na realidade, é um pedaço do bolo, né, digamos assim. Mas é um fato que isso também, inclusive a prefeitura tem essa questão de os locais que passam VLT para construção civil, mas dependendo, até do lado esquerdo, no caso da Campos Melo, na Luz de Camões, que é uma rua residencial, mais residencial, você vai ter um impeditivo, porque dependendo, você vai botar uma série de caminhões para descarregar concreto, né, tudo, você fecha literalmente a rua, porque já houve um estreitamento da pista nesse sentido, né? Então você vai fechar a rua, sem contar com o Celeiro Neves, no trecho ali, a partir da Luz de Camões até ali a curva, que ali vai ser meio confuso, a curva para entrar no trajeto natural aí do VLT ali, porque você tem o VLT à esquerda, que ele vai entrar à direita, e a gente sabe, né, que alguns motoristas e principalmente motociclistas acham que sinal vermelho é só para ilustrar, né? Esquecem que ali acontecem muitos acidentes, infelizmente, e inclusive trágicos, em razão de muitos não atendem aí a questão, mas vai ser aquela curva, vai ser um pouco esquisita. Pegando esse seu ponto aí dessa curva na Conselheiro Neves, ali vai ser complicado. Eles avançaram a linha do trem para a avenida, né? Eles avançaram e não tem concreto nela, porque tipo, o cara vai sobrar ali em qualquer momento, né? Vai parar lá dentro da estação, né? Porque vai seguir reto, vai virar o motorista, vai virar o VLT, porque eles avançaram a avenida, calinha, né? E passa reto, porque aquilo é uma famosa aberração, esse trecho, Conselheiro Neves. Outro ponto, Fernando, o senhor José falou da Constituição. Tem um projeto da cidade calçada para todos, mas só vale aqui para a ponta da praia, né? Porque para o nosso lado lá é a Deus dará.
Esse programa Calçada para Todos, eu quero saber da prefeitura, né, do secretário da prefeitura lá, como que ele liberou? Tem ponto de ter 80 centímetros a calçada na Rua da Constituição e colocaram um poste. Você não consegue passar com o carrinho de bebê. Cadê a acessibilidade da cidade? Em todos os pontos da cidade onde passa o VLT não existe acessibilidade. Que é onde tem uma calçada, eles colocam uma rampa de 40 centímetros de altura, assim, para você fazer subir a rampa. Aí você tem um comércio. Para inglês ver, né? Aí você tem um comércio que você tem acessibilidade. Aí o cara tem uma calçada de 3 metros e tem uma rampinha assim, ó, um elevatório. É proibido você ter. Quer dizer, para os comerciantes, para os moradores, não pode ter nada. Aí põe uma obra, que é do Estado, pode ter tudo. Eu tenho que convidar eles para passear na obra do VLT. Nós já fomos outras vezes numa reunião. Vocês estão transitando na cidade onde está sendo a obra do VLT? Não. Na Amador Bueno, com a Martim Afonso, eles colocaram um posto no meio da rua na vaga de um carro. Que disse que é mentira. Eu acho que tem até a foto aí que eu enviei a foto. Eu falei, cara, eu digo, não está acreditando. Não é para acreditar nesse negócio, não. Porque eles colocaram Martim Afonso. É Martim Afonso. Depois eles parece que removeram. Removeram nada, tá lá, até hoje. Eu falei, cara, é mentira que eles colocam essa vaga aqui. Esse poste. Um poste de ferro ainda, né? Que é Aí tem outro ponto, que é onde tem os pontos turísticos da cidade, não é, seu José Santana? Não podia ter fiação esporte. Foi discutido o mercado municipal, poupar tempo, a Igreja do Rosário, o Centro Português, o Teatro Guarani. Eles colocaram fiação, não, eles colocaram poste, plantaram poste, principalmente na Igreja do Rosário, colocaram um chifre na igreja, um de cada lado. Eu falei, mas esse ponto não ia ter que ter? Vamos estudar, ver o que é. Mas ele deixa tudo cair no esquecimento, como bons políticos fazem, né? Vai passando. No Centro Português a mesma coisa. Eu falei, nossa, discutimos fiação, embutimento de fio e tudo mais, mas... Essa integração com o terminal de ônibus ali do Valongo, tem estação ali no São Bento? Ali no São Bento não, aquela região... Rodoviária. Na rodoviária. Isso pelo menos tem uma estação. Não tiraram ali também, cortaram ali a Praça dos Andradas ali nesse sentido, porque aí pelo menos tem essa integração, especialmente para moradores da Zona Noroeste principalmente. Mas é claro, muita coisa precisa ser feita. O tempo está passando, já mais do que passou. Quem sabe nas eleições de 2028 a gente ainda esteja discutindo, né? 2026, mas principalmente 2028, eleições municipais, a gente esteja discutindo aí ainda, né? 28 não, 24, 25, 26, 27, 27. Nas eleições de 27 para 28, aí sim a gente esteja discutindo ainda o VLT aí, essa novela, que é uma saga, né? Acho que vale temporada 1, temporada 2, temporada 3, assim vai. Houve uma reunião na Associação dos Engenheiros Arquitetos de Santos, aqui, 9 de maio de 2018. E foi dito aqui, textualmente, a MTU vai rasgar as vias da cidade para o traçado VLT2. Por que não aproveitar para embutirmos a fiação destes lugares, já que depois a Prefeitura Municipal vai cobrar tudo? É uma forma de aproveitar a ocasião sem posteriormente ter que fazer obras tudo de novo. O que se demonstrou isso, em 2018, é um desconhecimento de que não se mexe na fiação elétrica, porque eles respondem à ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica Federal, percebe? Então, a CPFL só foi descobrir o projeto e foi consultada numa reunião no Ministério Público, dia 4 de abril de 22, está aqui. 4 anos depois. Praticamente 4 anos depois. E o projeto já andando 2 anos. Começou setembro, outubro de 20. Quer dizer, lá no Ministério Público, a CPFL, isso está documentado, hein, Fernando?
Quantos, aliás, Santaella, quantos documentos você tem? O Santaella, ele sabe tudo sobre a obra do VLT, não só na Campos Melo, mas assim, obviamente, partindo do princípio mas o Santaella é um estudioso, é aquele engenheiro que a gente vai falar também do túnel, que o Santaella também está lá no túnel também, que é outra novela, aí já está série 1, temporada 1, 2 e 3. Você sabe que eu não sou engenheiro civil e não tenho experiência nenhuma na área civil, entendeu? Nem mas é um estudioso e um cidadão. Eu sou um engenheiro mecânico, mas eu estou estudando o assunto porque eu sou um afetado. Claro. Então nós nos mobilizamos e não existe mais. Forma aí uma comissão de moradores, lembra as primeiras reuniões? Formam aí uma comissão de moradores e vamos tomar um café na prefeitura. Não existe mais. É legalmente constituída uma associação com o CNPJ e que representa os direitos de uma comunidade. Sim. Somos nós. Hoje, se a sociedade civil não se organizar, isso vai continuar por muito tempo. E o que é que nós queremos, porque ainda sou afetado diretamente, é o uso justo desses recursos. Então, são documentos, olha, eu vou te contar, tem mais de 10 pastas AZ. Nossa! Todos os desenhos dessa obra, eu tenho eles em forma eletrônica e boa parte na forma de papel. Exatamente. O Santaella, junto com o Rezende também, mas Santaella é certamente a pessoa mais gabaritada. E os vereadores procuram vocês, a Câmara de Santos, como é que tá? Entra vereador, sai vereador. A gente vai falar sobre isso depois no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do BocNews no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do BocNews no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do BocNews. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque. Passa muito rápido aí, falando aí sobre VLT e aí a luta, né, da Associação dos Moradores e Comerciantes da Campos Melo, devidamente constituída, que tem buscado aí melhorias, não só, obviamente, por os moradores e comerciantes desta via, mas também isso indiretamente atinge também e beneficia outras vias que são afetadas pela segunda fase do VLT, que a previsão é julho de 2025, mas pelo cenário SDS, só Deus sabe quando que vai estar em implantação a segunda fase do VLT, que ainda aguarda a licença de operação por parte da CETESB. E aí, dentro desse contexto, nossos convidados, eu gostaria de saber como é que tem a Câmara trabalhado em cima disso. A gente falou do MTU, falamos também da Prefeitura, mas a Câmara também, os nossos vereadores, porque essa é uma luta antiga, já começou antes da pandemia. Então já saiu vereador, entrou vereador novo. Como é que vocês têm sido aí recebidos e essas pautas que são importantes também para serem reverberadas no Legislativo Santista? Sobre os vereadores, a nossa associação já vai para 7 anos, né? E já algumas vezes nós já foi na Câmara, né? Fizemos uma audiência pública em 2019 com Rui de Rosas. Rui de Rosas. Que hoje não está mais. Isso.
deu uma força na época, né? Participaram outros vereadores na época. E durante a obra, foi alguns vereadores lá, né? Que eu não vou citar o nome de todos aqui, que eu não lembro. Mas chegaram a ir no Ministério Público também, falou que ia fazer uma reunião de acompanhamento da obra. Mas é só fumaça, né? Porque depois todo mundo vai, cada um tomar conta da sua usina, e quem está sofrendo com a obra até hoje, continua, somos os moradores e os comerciantes. Um vereador que sempre está lá fazendo vídeo, acompanhando, sabendo como está, é o Paulo Miyashiro. Ele sempre é presente, assim quando a gente chama ele, fez um vídeo há pouco tempo atrás, fez a audiência pública, segundo ele é a maior da história até hoje, na Câmara. Até de madrugada, é isso? É até de madrugada. Conclusão. E os demais que entraram agora, sempre gostei de carona, né? Mas eu não quis pegar essa carona agora não. Mas alguns deles na época quis pegar carona não. Mas tipo assim, é fogo amigo, né? Porque ajuda nós a estar de manhã e tomar fogo de noite. Porque nós não somos partidários, né? Sim. Nós não somos partidários. Eu faço um adendo que nós tivemos diversas vistorias ao longo da obra, na Campos Melo, né? E a promotora, pessoalmente, com os técnicos da CAEX, do Ministério Público. Então, diversos vereadores participaram. Houve lá um grupo grande, né, de 8, 10 vereadores. Depois, muitos foram à reunião lá no Ministério Público, né? Eles, de uma forma generalizada, têm nos atendido assim. O que eu vejo pelo lado deles, né, é que a coisa é tão complexa. Uma obra dessa natureza é complexa. Eu mesmo não consigo entender tantos detalhes, certo? Imagina, então, né? A tecnicidade do problema, né? É tão grande, e que os vereadores têm tantos outros problemas para serem resolvidos. Então, por parte deles, talvez eles pensem assim: isso está delegado a uma competência técnica. A MTU tem a devida expertise e conhecimento técnico do assunto, que faz a introdução de uma via permanente. Está aí, CPTM, corredores de ônibus de São Paulo e grandes cidades, grandes metrópoles. Então, talvez os vereadores pensem assim, delegamos a eles, né? A prefeitura também tem muitos engenheiros, muitos técnicos e competentes também. Só que nós vivemos uma colcha de retalhos, sabe? Que às vezes a mão esquerda não fala com a mão direita e não fala a mesma língua. Então... E os nossos deputados, especialmente os estaduais? São jogo de interesses só. Né? Os estaduais, porque é uma obra do Estado, essa sim, aí talvez eles fossem ausentes. Os deputados estaduais, nenhum deles procurou, porque é uma obra, como é uma obra do Estado, né? Os estaduais. Nem parece que a cidade tem representante estadual. Eu acho que essa alcunha obra do Estado precisa ser um pouco questionável. Como tem recursos estaduais, pública, aí né? É obra pública. Então, se é pública, ela tem a gestão municipal, a gestão estadual. Então, essa conversa da mão esquerda com a mão direita, que ela não andou bem. Então, um gerente de projeto super xerife, certo? O conceito do xerife mesmo, entendeu? E como as coisas são públicas, elas se diluem. Na iniciativa privada, eu te garanto, não deu resultado, corta-se e pronto. Fora. É isso. Fora, é verdade mesmo, nesse sentido. E deputado federal, fazendo uma ressalva, hein? A deputada esteve lá visitando a obra por 2 ou 3 ocasiões, né? Isso mesmo. Foi. Mas período eleitoral ou fora de período eleitoral? Fora. Então, foi durante a obra que ela foi lá, né? Durante a obra, quando estava no quebra-quebra, ela apareceu lá. E agora, no final, também ela apareceu lá, fazendo matéria. Importante aí, é importante para poder... Mas estadual nada, ninguém. É fumaça. Em contrapartida, o outro deputado federal já nos pediu uma reunião lá no túnel. Entendeu? Então, aliás, pegando até o gancho do túnel, que aí entra o Rezende. Rezende, agora eu vou dar aqui o Santaella, que ele... Quantas páginas já tem o túnel? Estudioso. O túnel já tem quantas páginas? Tem um inquérito civil também aberto, a promotora a doutora Flávia, né? Uma pessoa enorme, apreço e estimo, que ela tem dado uma boa atenção para nós também. As páginas em torno de
2.500 ou alguma coisa assim. Tem muitos advogados que acessam todos esses processos, entendeu? Que representam as construtoras, os escritórios que estão aí das prováveis empresas a participarem da licitação. Ah, entendi. Então, é importante, até porque você é secretário agora da ACOM, que é a Associação Comunitária do Macuco, né? E aí, o governador Tarcísio de Freitas, junto com o ministro Silvio Costa, filho, botaram lá 5 de setembro a data para lançamento do edital, né? Essa obra tão esperada nesse sentido. E quando eu vi que o Santaella também estava, eu falei, mas você não está lá na Campos Melo? Não, eu também estou aqui porque o Santaella, ele tem vários e vários imóveis aqui, né, Santaella? E aí, alguns. E coincidentemente, os imóveis que ele tem estão afetados aí nesse sentido. Como é que estão as discussões? Melhoraram a proposta aí, os valores? Os imóveis da família, né? Sim, são claro. meus. E às vezes você tem duas casas antigas, né, e que são elas afetadas. Que justamente é muita coincidência. É a força do destino, né, José? Então, a situação que se tem no túnel é um pouco delicada ainda na definição das empresas que vão participar da licitação, certo. Que era 1º de agosto, prevista a data, né? Sim. Foi adiada para 5 de setembro, porque algumas empresas que estão participando com interesse de participação, elas faltam ainda alguns documentos. Há algumas empresas que estão questionando valores já de antemão. Antes de entrar na brincadeira. A curiosidade do túnel, houve uma missão, né, para a Alemanha, a Dinamarca. Lá tem um túnel chamado Femern, que é de 18 quilômetros. E o quilômetro lá custa 2,5 bilhões de reais o quilômetro. Nós temos aqui um túnel de 870 metros que custa 6. Era 5,4, 5,6, 5,7, agora é 6 o número, certo? Então, nem 1 quilômetro, 6 bilhões. Lá na Europa, o custo da mão de obra é 90 euros, 100 euros o pedreiro dia, lá, hora. Então, é uma questão, tá certo? Foi dado como resposta que o acesso nosso é muito caro. Não era isso. A desapropriação era um número que nós descobrimos nas audiências públicas que era irrisório, 117 milhões para 51 mil metros quadrados. Na parte de Santos. Em Guarujá? São expropriações, basicamente. Poucas desapropriações. Também previam em torno de 110. Isso já nos assustou muito, porque daria 1 metro quadrado da ordem de R$ 2.390. Então, se tentou analisar o mercado, nós, prováveis afetados, empresários, moradores, comerciantes daquele eixo, como o bairro em si. O bairro em si, ele está degradado, como assim foram as palavras de alguns políticos, né? Em função do próprio descuido da zeladoria, falta de zeladoria do poder público. Então, eu estou nesse processo desde 2012. Também todos os desenhos, lá são 10 pastas a Z. Em 2012? Desde 2012. Do túnel que seria um estuário, é um projeto dessa desenvolvido com uma empresa holandesa. Os holandeses têm muito conhecimento técnico nisso. Os holandeses são os grandes detentores. Que vai ser mantido, né? A proposta, o conceito é esse. Sim, mas tem um grande erro, hein? Os holandeses deixaram bem claro, isso também está nos processos, que o projeto foi concebido para não passagem do VLT. Então o projeto tem que ser refeito. Isso é importante. Do ponto de vista de estrutura, daquela caixa, tá certo? Porque o peso... Mas, exatamente, cada unidade são 50 a 60 toneladas, se não me engano, do trem, tá certo? E ele induz vibrações. Bom, mas aí descobrimos aquele valor irrisório, R$ 2.390, e sendo que o valor metro quadrado médio em Santos é de 11.500 a 12.500. Uma pesquisa simples. Então a pessoa vai sofrer lá um processo de gentrificação. Você expulsa as pessoas mais simples para fora da cidade. Não é isso. Não está certo, não é correto, não é ético, não é justo.
não é social. Sim. Então, hoje, estivemos com o Rafael Benini, secretário, ele foi muito afável, demonstrou aceitação, provamos a ele, nossa associação lá, os membros, que o metro quadrado, no mínimo, é 10, 12 mil reais. Que a pessoa tem direito de sair do Macuco lá, que é o eixo da Patrocínio, e morar ou se mudar para Marapé, Encruzilhada, Vila Belmiro, entendeu? O Imbaré, é todo o contorno. Nós não queremos a ponta da praia, ali onde alguns residem, não é ali. Mas nós queremos o direito de permanecer na parte insular. É isso, é um direito. Então, não é também trocar área. Então, quando se fala em desapropriação, tudo aquilo vai virar cinzas. Como se avalia? Então, faz parte do edital, nós conseguimos isso, e lá consta esse valor. Um valor médio na base de 10 a 11 mil reais. Isso tá... Como o entorno. Porque vai ter imóveis que vão poder ser desapropriados de forma parcial, que também é uma preocupação, né? Porque... Isso também nós discutimos, que para não entrar nessa... Como aconteceu na Campos Melo, inclusive no imóvel ali, logo teve um prédio que foi derrubado. Na esquina. Na esquina, ao lado, isso daí, uma parte... Depois nós pedimos a demolição do restante, ou seja, a desapropriação do restante. Está rodando até hoje. Então o VLT... foi dado esse argumento para a economia do projeto, demolição parcial. O clássico ali na Campos Sales com a Constituição e Bittencourt com a Constituição. Então, isso foi um erro crasso. Então, lá no túnel, se desapropria toda uma área. Então, renegociamos, estamos discutindo uma nova área de acesso que se isola a obra. Ponto. Não se corta ao meio. Né? Se não utiliza a entrada de garagens e oficinas e tudo mais. Mata também o negócio cidadão. E essa insegurança, essa indefinição, nós estamos vivendo há 12 anos. Então, agora, esperamos que estivemos com o governador Tarcísio, depois daquele encontro em fevereiro, lá no Porto, na Cais da Marinha, ele nos garantiu, para a nossa presidente, a senhora Alcione, né? E mais 3 moradores da nossa comunidade, que ele vai dar atenção e vai manter o devido respeito por isso. E aí então a ideia é de 10 a 11 mil reais, pelo menos, essa é a ideia no edital. O valor do metro quadrado. O valor do metro quadrado santista está subindo. Sim. Então é um direito de moradia por moradia. Justo. Nós não, né? Se a pessoa mora numa casa, vai buscar uma casa. Então o Estado vai buscar essa casa para a pessoa. Se a pessoa mora de aluguel, por exemplo... vai ser indenizada. Vai ser indenizada. Vai ter o aluguel social. Vai ter o aluguel social. Porque aí o dono do imóvel vai ser assim. Isso. Quem tem um negócio tem uma indenização, conforme o porte do negócio, de um período de 12 meses. Isso tudo está descrito. E quem vai controlar a empresa vencedora é a Artesp, que vai fiscalizar. Sim, o Estado que vai fiscalizar essa obra. Isso. Foi determinado. Então, nós estamos agora batalhando com essa questão de avaliações, que vão peritos. Então, se você avaliar uma casa lá hoje, ela no próprio bairro, o valor é muito baixo. Sim. Mas não é o direito que a pessoa tem de uma moradia num bairro sossegado e que depois vai ter um tráfego pesado, de perturbação viária, de ruídos, vibração, entendeu? Então ela vai morar para uma outra casa. Marapé, Vila Belmiro, Encruzilhada, Vila Matias. Quantas famílias ou quantas moradias? Porque aí foram várias discussões, né? Isso também lá no próprio VLT também, que já são 36 desapropriações. Inicialmente chegou-se a comentar mais de 200 desapropriações, diminuiu, né? A autoridade portuária chegou no consenso de uma só desapropriação, numa área que seria uma área mais fácil, que é uma área pública também nesse sentido. E o governo do estado, né, tem algo em torno de 60, não sei se eu estou errado, por favor, pode me corrigir, porque é a questão da baldeação, que se passaria por um processo de baldeação, e o governo do estado não quer por causa do VLT, justamente por causa do VLT. Hoje, como é que está o cenário? O cenário inicial era esse, são 7 versões de trajeto, e aí se fala, a empresa vai ter a liberdade de escolher outra. É isso que nós não queremos, nós pré-determinada área.
Então eram 200, projeto Dersa. A1 eram 300, estou nos números redondos, tá? Aí Dersa 2, 200, que foi o projeto que nasceu esse número de 5,7. Percebe? Nasceu aí. Mas só que era 117 milhões. Hoje já se previu 550 milhões em desapropriação. Então é outro número. De onde tiraram a diferença até agora não achamos uma explicação plausível. Então, o que nós negociamos seria uma área que dariam 65 imóveis. 65 imóveis. A total, solução do Porto... De forma total, não parcial. E a solução do Porto foi assim uma pintura que colocaram, mas que tecnicamente ela não é viável. Não é viável. E isso até ficou assim uma explicação ficou em aberto. Porque no sistema de caracol de acesso lá, que seria feito pela solução Porto, que foi a solução número 5, ela tecnicamente não era viável para as carretas fazerem o caracol. Era isso, pela altura entre elas. Que o túnel vai a 21 metros de profundidade. Então você precisa ter um certo acesso. Entendeu? E ele saiu com a solução 6, que foi a FIP do governo do estado, com uma solução intermediária de 130 imóveis. Então, aí que está a razão. Se a comunidade é envolvida, surgem outras ideias. Sim. E vamos ser abertos, vamos discutir. Não é isso. Nós não somos contrários, não somos contrários ao VLT. Nós queremos uma boa solução. O VLT vai conseguir passar, tecnicamente? Vai ter um novo projeto, um novo conceito então. De estruturas, tá certo? Então vai mais aço, né? Vai mais concreto. E onde serão feitas essas caixas, até hoje eu tenho dúvida. Ali em Guarujá, pelo menos mas seu espaço suficiente. Essa obra lá na Alemanha, se você ver esse site, eu andei publicando alguma coisa, é inacreditável. É uma fábrica, literalmente, entendeu? Então aqui nós não sei se nós temos o espaço suficiente para isso, para montar lá. Talvez essas caixas venham de outra área. Mas tem que ser na região, né? Tem que ser na região, não tem jeito. Se ela vier navegando da Europa, por exemplo, né? Sim. Se reboca hoje um navio, né, de tanta distância, daqui vai um porta-aviões para ser sucateado na Turquia, né? Ele é rebocado. Então, uma caixa dessa talvez possa vir de outro lugar, entendeu? Já tem uma infraestrutura. Tudo isso, então, ainda são pontos em aberto, entendeu? Vamos aguardar os próximos passos aí. Vamos aguardar que nem o VLT, vamos aguardar também o futuro túnel, e a gente fica na expectativa e fica na cobrança, que é importante também a cobrança das nossas autoridades, porque efetivamente quem está ali no dia a dia, esse pessoal vai embora e sai, mas a população e os comerciantes ficam, né? E aí obviamente o ônus também fica, né? E a gente sabe como funciona. José Santaella, José Rezende, obrigado pela participação de vocês, sucesso aí na luta de vocês, tanto do VLT, também do VLT, e agora também, você também está no túnel ainda não, né? Você não tem oficina também lá no Macuco, não? Não, faço parte da diretoria por convite, sou José Santaella. Faz parte também da diretoria? Faz parte desse know-how, aí faz parte da diretoria também, muito bem. Obrigado pelo trabalho de vocês também, obrigado pelos esclarecimentos e sucesso. Obrigado a você mais uma vez pelo espaço, Fernando. Muito obrigado, Santaella, também obrigado também. Fernando. Sucesso aí nesse sentido, e agradecendo a sua audiência, a sua participação. Lembrando que você pode acompanhar o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Inscreva-se em nosso canal. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Neto Claro, 45 da VPWay, e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.